Hoje eu quero falar sobre um assunto bastante controverso que tem mexido muito com a cabeça das pessoas. É sobre os nefilins. Quem eram os nefilins? O que eram eles? De onde vieram? Como surgiram? E seriam os nefilins descendentes dos anjos? Vamos questionar algumas coisas. Tem muito ensinamento a respeito disso na internet, nas igrejas. E eu gostaria de estar falando sobre esse assunto também, porque eu acho que algumas pessoas estão se deixando levar pela soberba da sabedoria. Como Festo disse a Paulo enquanto preso, as muitas letras te fazem delirar. O excesso de sabedoria leva as pessoas a acreditar que tem um conhecimento profundo dos mistérios de Deus. Mas tem uma passagem na Bíblia que Deus fala através de Moisés: as coisas reveladas pertencem a nós, as coisas ocultas pertencem a Deus. Então aquilo que não foi revelado, é melhor não tocar. Mas vamos falar sobre esse assunto para tirar algumas dúvidas, esclarecer algumas questões e analisar se há realmente alguma verdade nisso e se nessas verdades que são proclamadas existe algum fundamento. Vamos ler uma passagem na Bíblia, em Gênesis capítulo 6, que fala do período anterior ao dilúvio. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. O assunto mencionado aqui são os varões de fama, os valentes que houve na antiguidade, que teriam motivado o Senhor Deus a destruir a terra com as águas do dilúvio. O que é que a teologia diz sobre isso? Em primeiro lugar, a teologia perdeu o seu alvo. A teologia hoje forma pensadores de diversas doutrinas contrárias à Bíblia, mas são teólogos, são doutores. Quando a pessoa se fixa naquela opinião, dificilmente ela vai mudar. Eu sei do que eu estou falando porque eu passei por isso. Foi muito difícil para mim aceitar que a religião na qual eu cresci, eu me formei, que eu defendi por tantos anos, não se enquadrava na Bíblia. Mas se você começa a confrontar a Bíblia com os ensinamentos, se você tem essa sinceridade, então Deus vai iluminando os seus pensamentos e você acaba aceitando. Mas no início não é fácil. No início não é fácil, você não quer admitir, você não quer ceder, você tem aquela convicção que você criou para você e você não quer mudar de opinião. E um teólogo, depois de anos de estudo, de formações, depois de mestrado, depois de defesa de doutorado, ele vai voltar atrás? É muito difícil. O ego é o nosso maior inimigo. O que seriam os nefilins? Na Wikipedia, o termo nefilim vem do hebraico napal, ou seja, ele caiu, que é um termo que ocorre 3 vezes na Bíblia, em Gênesis capítulo 6, versículo 4, e Números capítulo 13, versículo 33. Mas essas menções não são importantes. O que é importante aqui é ver como as pessoas veem esse termo, porque acreditam que nefilim são gigantes. E é justamente nesse tema que o assunto vem debater. Sempre que você encontrar esse assunto na internet, vai se referir aos gigantes que houve na antiguidade. Aqueles homens que destroçavam tudo, faziam tudo. E houve gigantes porque a Bíblia fala que havia gigantes na antiguidade. Mas eu não sei por que é atribuído a esses gigantes que fossem filhos de anjos. Nós vamos estar discutindo esse assunto nesse vídeo, vamos estar tratando desse assunto, mas o fato de serem gigantes, o fato de terem uma força descomunal, se isso leva eles a ser filhos de anjos, então o que nós podemos dizer daquelas pessoas que viviam 700, 800, 900 anos? Matusalém viveu mais de 900 anos, foi o ser humano que mais viveu sobre a terra. Sobre quem eram os filhos de Deus e os filhos dos homens. Quando no capítulo 6 de Gênesis ele diz assim: havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos,
Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Muitas pessoas atribuem esses filhos de Deus aos anjos. Dizem que os filhos de Deus eram os anjos, porque lá em Jó, quando Deus fala da criação, ele diz que enquanto ele criava as estrelas e o cosmos, os filhos de Deus juntamente se rejubilavam e batiam palmas. Mas nós temos que lembrar que Deus tem vários tipos de filiação: filhos por criação, filhos por adoção, filhos por eleição, e os anjos são filhos de Deus por criação. Israel é filho de Deus por eleição, e nós somos filhos de Deus por adoção. Mas Deus só tem verdadeiramente um filho legítimo, que se chama Jesus Cristo. Então, quando fala em filhos de Deus, nessa passagem de Gênesis, não está se referindo exclusivamente aos anjos, está se referindo à descendência de Sete. Nós podemos ler no capítulo 4 de Gênesis, no versículo 25 e 26, e tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz um filho e chamou o seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete também nasceu um filho e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Percebemos aí que houve uma separação na descendência de Sete como na descendência de Caim. Caim preferiu se entregar à sua maldade do que se arrepender do seu pecado, do crime que cometeu contra o seu irmão. Então criou-se a descendência dos filhos dos homens e a descendência dos filhos de Deus. E quando diz que os filhos de Deus acharam as filhas dos homens encantadoras e se casaram com elas e geraram filhos, não está se referindo aos anjos. Não é porque eles eram gigantes, eram maiores em estatura, em força física e poder, que tem alguma coisa a ver com os anjos. Porque os anjos não têm semente humana. Assim aconteceu também no caso do nascimento de Jesus. Foi um milagre, porque o próprio Deus inseriu a semente no ventre de Maria para que ela gerasse. Então aconteciam coisas antigamente que hoje, se a gente for procurar a ciência para explicar, a gente pode encontrar uma explicação bastante lógica. É claro que não vamos nos basear na ciência, porque a ciência muitas vezes ela vai contra a fé. Mas são características que nós citamos para mostrar que características incomuns aconteciam em muitas ocasiões. Nós vamos tratar do assunto propriamente dito aqui, porque há pessoas que afirmam que os anjos, eles erraram quando eles se tornaram homens e se casaram com mulheres. E isso é tão antibíblico, é tão estranho, é uma fala tão estranha. Primeiramente, nós vamos pegar aqui nesse assunto: os nefilins eram filhos de anjos? Seriam filhos de anjos? Esse ensinamento começa a ser reproduzido através das testemunhas de Jeová. Eles afirmam que os anjos pecaram quando os anjos se tornaram homens e se casaram com mulheres. Naquela passagem que diz que as filhas dos homens eram formosas à vista e que os anjos cobiçaram as filhas dos homens e se casaram com elas, fica tão estranho, né? Porque os anjos são espírito. O princípio básico da teologia mostra que os anjos são espíritos, são seres que Deus criou para seu serviço. Hebreus fala que eles são espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que servem a Deus. Você encontra várias passagens no Novo Testamento e também no Antigo de anjos que eram enviados para dar livramento ao povo de Israel, aos profetas, aos servos de Deus. Alguns eram mensageiros de Deus, como no caso de Daniel, aparece o anjo Gabriel trazendo uma mensagem de Deus, uma revelação profunda. E você encontra várias outras passagens. No Novo Testamento é mais fluente ainda, porque são várias pessoas que veem anjos, que aparecem, que trazem mensagem, como Maria recebeu um anjo que lhe disse que ela seria mãe, mesmo sem ter se casado, que Deus produziria um filho no ventre dela
para que fosse o Salvador do mundo. E existem outros casos. Apareceu também o anjo Gabriel para Isabel antes de aparecer para Maria, e apareceu anjos na ressurreição de Jesus, assim como na noite em que ele estava no horto orando e passando sua provação, um anjo foi lá para o confortar. Eles são vistos em toda a Bíblia, mas de maneira nenhuma, em nenhum momento, fala que eles se tornaram carne. Eles podem ter aparecido na forma humana, mas não que tomaram corpo. Nós vamos estar citando algumas passagens para refutar essa teoria. Então, de onde vieram os gigantes da antiguidade? Teorias sem fundamento dizem que os anjos se deitaram com mulheres. Os anjos se deitaram com mulheres, mas como assim? Como que um anjo pode copular com uma mulher? É tão ilógico isso, não é? Anjos são espíritos, eles não são seres carnais, eles não têm desejos carnais, eles não têm instinto, eles não têm impulsos carnais, eles não têm necessidades que só os homens têm. Não cobiçam coisas da carne, têm sentimentos bem diferentes dos nossos. Um anjo, ele é tão fiel a Deus, tão santo, tão puro, que ele não consegue imaginar por que um homem peca. O anjo que se desviou é tão mau que ele não pode compreender como uma pessoa é capaz de se sacrificar por outra por amor. E eles não têm a mínima compaixão. Quando eles são maus, eles não têm a mínima compaixão. Eles entram na vida de uma pessoa, eles possuem a mente da pessoa, levam a pessoa à destruição, à loucura, à morte e à destruição de uma forma geral. Uma pessoa endemoniada pode se tornar um viciado em álcool, em drogas, pode se tornar um assassino terrível. É uma degradação moral sem precedentes. No Antigo e no Novo Testamento eles aparecem em forma humana, mas eles não tomaram corpo humano. Eu queria falar sobre um termo que não tem aparecido muito, mas que eu ouvi muito na minha adolescência, na minha juventude: teofania. O que seria teofania? De acordo com a internet, a teofania é uma aparição ou revelação da divindade. É uma manifestação de Deus. Deus se manifesta de várias formas. Ele envia anjos, ele fala em sonhos, ele pode aparecer para uma pessoa. Há várias formas de manifestação de Deus, cada uma de acordo com o dom que a pessoa tem, com a sensibilidade espiritual de cada pessoa. A algumas pessoas ele precisa enviar um profeta, a outros ele fala pessoalmente. Com Moisés ele falava cara a cara, como qualquer pessoa fala com o seu amigo. Então cada um tem o seu mistério diante de Deus, cada um tem a sua forma de se comunicar com ele e de receber a comunicação de Deus. Para alguns ele fala em sonho, para alguns ele fala audivelmente, a pessoa ouve a voz de Deus. A primeira teofania que nós vimos aqui na Bíblia aparece em Gênesis capítulo 18, versículo 2 e 3, onde diz assim: E levantou os seus olhos e olhou, e eis 3 homens em pé junto a ele, e vendo-os correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra e disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passe de teu servo. Foi quando Abraão estava descansando na hora do maior calor do dia na sua tenda, se abrigando do sol, do calor, que apareceram esses 3 homens e vieram ao encontro dele. Ele saiu correndo para encontrar eles mesmo lá no sol e convidou eles para entrar na tenda dele. E se tem uma característica do povo antigo que eu admiro demais, que falta muito hoje, é a hospitalidade. Eles eram muito hospitaleiros. Eles faziam de tudo para servir as pessoas, fosse um estranho, fosse conhecido, se era um viajante, eles abrigavam na casa deles, eles alimentavam, eles cuidavam da pessoa. É uma coisa que falta muito hoje, né? Se tivesse essa hospitalidade hoje, não teria tantos moradores de rua. No capítulo 19 de Gênesis, aparecem 2 anjos novamente, dessa vez para Ló. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. E vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra, e disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos em casa de vosso servo,
e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele, e entraram em sua casa, e fez-lhes banquete, e cozeu bolo sem levedura, e comeram. 2 anjos foram enviados a Sodoma para livrar Ló da destruição que viria sobre aquela cidade e os seus arrabaldes. E ele os acolheu. E o mais interessante é observar que Deus mandou os 2 anjos e eles não entraram na casa de Ló, eles foram para o centro da cidade, sentaram ali e ficaram esperando. Porque eles conheciam a hospitalidade de Ló, assim como de Abraão. E quando Ló viu aqueles homens, implorou que eles ficassem na casa dele. Mesmo porque Ló sabia que o povo daquela cidade era um povo depravado demais. E mais tarde aqueles homens da cidade foram pedir para Ló entregar os tais homens, que na verdade eram anjos, para ter relação com eles. Era um povo muito depravado e por isso eles foram destruídos. Não tinha como a santidade de Deus suportar tanto pecado, tanto horror. Depois nós vemos uma menção aos gigantes, lá em Deuteronômio, capítulo 3, versículo 11. Moisés narra uma batalha que travou nas proximidades da terra prometida. Porque só Og, o rei de Bazã, restou dos gigantes. Eis que o seu leito, um leito de ferro, não está porventura em Rabá dos filhos de Amon? De 9 côvados o seu comprimento, de 4 côvados a sua largura, pelo côvado comum. 9 côvados significa 4,5 metros. Então o comprimento da cama era de 4,5 metros. Era bem grande esse homem, né? 4 côvados seriam 2 metros. Então a largura seriam 2 metros. A cama tinha 4,5 por 2. Devia ser um monstro. E não só na dimensão, na aparência física, mas também em ferocidade, porque fez guerra com o povo de Israel. Mas ele morreu, ele perdeu a batalha, ele morreu. Nós encontramos várias aparições de anjos. Eu só mencionei essa do gigante para saber como eram os gigantes. E diz que esse era um dos últimos. Deve ter escapado mais alguns. Depois nós encontramos os anaquins, quando os filhos de Israel foram conquistar a cidade de Kiriat Arba, também tinham anaquins. A terra de Canaã era cheia deles, né? Tinha muitos deles, possivelmente eram descendentes daqueles gigantes da antiguidade e estavam ali agora para fazer oposição ao povo de Israel. Então, analisando mais algumas aparições, vamos ver como funciona aqui. Em Juízes capítulo 2, versículo 1, diz assim: E subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: Do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que a vossos pais tinha jurado, e disse: Nunca invalidarei a minha aliança convosco. O povo de Israel havia pecado. Ainda não havia um rei na terra e eles pecavam muito. Eles cometiam idolatria, eles cometiam violência, e o Senhor mandou um anjo pregar o arrependimento para eles. Esse anjo possivelmente apareceu na forma de um homem, senão ele não seria visto, e eles nem dariam ouvidos. Mas foi esse homem que pregou para eles o arrependimento. Aparece depois novamente no capítulo 6, versículo 21. O anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os pães ázimos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os pães ázimos, e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Uma prova de que realmente era um anjo. E olhem só, ele desapareceu dos olhos deles. Então, onde foi parar o corpo? Evaporou-se? Não havia corpo, havia apenas uma forma humana, como eles poderiam vê-lo. Mas ele não era um homem, ele era um anjo. Aparece novamente na promessa de Deus à mulher de Manoá, quando o próprio Manoá vai questionar o anjo, depois de orar e pedir a Deus que esse anjo venha falar com ele sobre o nascimento de Sansão. Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de alimentos e os ofereceu sobre uma penha ao Senhor. E ouve-se o anjo maravilhosamente, observando o Manoá e sua mulher. E sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar, o que vendo Manoá e sua mulher caíram em terra sobre seus rostos. E nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher,
então compreendeu Manoá, que era o anjo do Senhor. Então aquele homem que falava com eles ali, quando ele ofereceu o sacrifício, ele subiu na chama do fogo e voltou para o céu. Se fosse um homem que tivesse tomado um corpo, o corpo teria caído na terra. Outra manifestação de anjos aparece quando o próprio Jesus volta para o céu depois da sua ressurreição. E estando com os olhos fitos no céu enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Bom, aqui nós temos visto as manifestações dos anjos. Agora vem a pergunta: qual teria sido o pecado dos anjos? Porque Pedro e Judas diz que os anjos pecaram. Houve anjos que pecaram realmente. Qual teria sido esse pecado? E um deles ainda diz que os anjos deixaram a sua habitação, seu domicílio. Então, nós podemos concluir com isso que essa habitação, esse domicílio, não se trata de um corpo humano, mas sim a sua morada no céu. Eles desobedeceram a ordem de Deus, desobedeceram a lei de Deus, e eles pecaram diante de Deus. Porque para Deus também não existe dimensão de pecado. Não é pecadinho nem pecadão. Tanto faz você assassinar uma pessoa como você falar mal dela. Para Deus é o mesmo pecado. O próprio Jesus fala que se você se irar contra uma pessoa, você já pecou. Se você olhar numa mulher e cobiçar ela, você já adulterou. Para Deus é como se fosse um pecado de adultério. O que ele quer dizer com isso? Que não temos chance? Sim, não temos a menor chance de ser salvos por nossos esforços, que nós precisamos dele a todo instante, a todo momento como nosso Salvador. Que somente através dele nós podemos obter a salvação. É isso que ele quer dizer. Mas mostra que o pecado, ele não tem dimensão diante de Deus. É claro que a atitude da pessoa tem. Se você faz um bem, se você faz uma coisinha, você vai receber a sua recompensa por aquilo que você fez. Se você faz um benefício, você vai receber a recompensa pelo benefício que você fez. Se você faz um grande benefício, você vai ter uma grande recompensa. Se faz um pequeno benefício, vai ter uma pequena recompensa. Ele diz que vai recompensar cada um segundo as suas obras. Mas questão de dimensão de pecado não existe. Qualquer pecado condena. Qualquer pecado leva a pessoa para o inferno. Somente através do sangue de Jesus nós podemos ser lavados dos nossos pecados. Então, para Deus, pecado grande não existe. Se você aceitar o sacrifício de Jesus para redimir você dos seus pecados, você pode ser o maior pecador do mundo. Você será perdoado, você será salvo e você vai morar no céu. Não pelos seus méritos, mas pelos méritos do Senhor Jesus Cristo. Então agora vem a pergunta: o que é que a teologia faz com a mente humana? A teologia faz a mente humana se tornar arrogante, achar que tem todo conhecimento, achar que é detentora das maiores revelações, que conhece a mente de Deus, que sabe dos seus projetos, mas Deus não revela os seus segredos para ninguém. Eu vi há pouco tempo atrás um vídeo de uma pessoa que eu admiro muito falando a respeito dos nefilins, e dizendo que os anjos podiam tomar corpo, mas ele está totalmente enganado. Os anjos não podem tomar corpo. Eles podem tomar uma forma humana. Eles podem tomar uma aparência humana. Eles podem aparecer como se fossem humanos, mas não podem ser humanos. Eles não têm condições, eles não têm esse poder, porque o poder dos anjos santos ou dos demônios é limitado. Somente o Espírito Santo tinha poder para criar um ser como Jesus Cristo. E note bem, foi preciso haver uma gestação. Jesus não apareceu do nada na terra pregando o evangelho. Ele nasceu da Virgem Maria. Ela era virgem. E Deus, na pessoa do Espírito Santo, colocou uma semente no ventre de Maria, e dali começou a se formar um embrião, e levou todo o processo que levaria. Deus não pode ser contrário à natureza que Ele criou. Ele se tornaria transgressor de suas próprias leis. Então, houve aquele período de gestação, e depois Jesus nasceu como nasce todo mundo, e
Foi um bebezinho, cresceu, teve um desenvolvimento humano comum e normal, como se fosse qualquer ser humano. E nenhuma das pessoas que viveu na sua época poderia imaginar que ele fosse fruto do poder de Deus, que ele fosse um ser sobrenatural, criado pelo poder de Deus, gerado pelo poder de Deus. Seus irmãos, os outros filhos de Maria, acreditavam que ele era apenas um homem, porque nasceram depois dele, não sabiam da história. Podia ter ouvido a história, mas não acreditariam naquilo. E eles chegaram até a dizer para ele: olha, você gosta de se aparecer, então vai para a festa, vai onde tem bastante gente. Mas ele disse: o meu tempo ainda não é chegado, mas o vosso tempo sempre está pronto. Os próprios discípulos de Jesus que o seguiam por todo lado, eles acreditavam que ele fosse apenas um homem. Apenas um homem. Eles viam que ele se cansava, que ele sentia fome, que ele sentia dor, que ele se irava como qualquer ser humano. E Jesus realmente não era Deus. Muita gente fala no menino Deus, muita gente fala que Jesus fazia muitos milagres quando ele era criança, fazia pombinha de barro e soltava ela sair voando. É tudo lorota, é tudo mentira, é tudo lenda. É extra bíblico e não é real. A Bíblia ensina claramente que Jesus foi homem como qualquer homem até a sua ressurreição. A morte de cruz foi a morte mais pavorosa que um ser humano pode ter passado. Jesus provou essa morte como homem. Como Deus seria fácil. Ele não sentiria dor, não sentiria nada, mas ele morreu como homem, porque ele era nosso substituto. Ele passou aquele sofrimento, aquele tormento todo na cruz ali, como homem, como um simples homem, que não teria poderes para os quais ele poderia apelar naquele momento. E qualquer pessoa teria feito isso. Eu, por exemplo, se eu tivesse um poder como o poder de Deus, e alguém me pusesse na cruz, eu arrebentaria aquela cruz, desceria e mostraria para todo mundo quem sou eu. Mas ele preferiu deixar o seu poder no céu. Paulo diz que ele despojou-se a si mesmo e tomou a forma de homem, a forma humilhante de homem, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então ele morreu como homem. Ele ficou 3 dias no Hades. Eu não vou entrar nesse mérito nesse vídeo. Em outro vídeo eu vou falar sobre esses 3 dias que ele passou no Hades. Também é bastante controverso. Depois ele ressuscitou, e quando ele ressuscitou, ele reassumiu a sua natureza divina, porque até então ele era só o homem Jesus, agora passou a ser o Deus homem, ou melhor, o homem Deus, tanto faz. Agora ele era homem e era Deus. Hoje ele é Deus e é homem também. Ele tem uma natureza divina e tem uma natureza humana, e isso fique bem claro, tá? Então olha só, no meu fraco entendimento, o pecado dos anjos, na verdade, foi a rebelião e a cobiça que eles tinham pela glória e pelo poder de Deus. Eles deixaram seu domicílio, a sua morada, para tentar estabelecer o trono de Satanás acima das estrelas de Deus, conforme diz o profeta Isaías: e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. E não para se casar. Não foi para se casar. A cobiça deles era a glória, a honra e o poder que pertencem ao Senhor Deus do universo. Eles não podem ter desejos carnais, pois não são de carne e osso como nós, não tem ossos, não tem nervos, não tem pensamentos humanos. Como nós mesmos vamos deixar de ter quando deixar esse corpo. Esses sentimentos terrenos, esses desejos terrenos vão se acabar quando nós deixarmos esse corpo. Depois da nossa morte não existe mais pai, não existe mãe, não existe irmão de carne, porque a carne ficou na terra. O espírito tem uma outra dimensão, outros tipos de sentimentos. Seremos todos irmãos, filhos de Deus, os salvos, os perdidos, não sei, não quero nem saber, não quero parte com isso. Então olha só, o próprio Jesus nos adverte de como será no céu. Lá não haverá relações sexuais, seremos como os anjos de Deus, não nos casaremos porque não haverá essa necessidade. Vamos analisar o motivo do casamento. Por que Deus estabeleceu o casamento? Em primeiro lugar, Ele queria que houvesse um símbolo da união entre Cristo e a igreja. Em segundo lugar, Ele queria que nós fôssemos participantes da natureza divina no ato da criação.
Através do casamento vêm os filhos, e os filhos são criados, ou melhor, eles são gerados através do casamento. É uma forma que o ser humano tem de cooperar com a criação de Deus. Ele nos deixa cooperar com ele no ato da criação. Daí vem uma série de outros questionamentos, porque existem relações, porque existe amor, e tem pessoas que falam que toda forma de amor é válida. Bom, isso aí é pensamento humano, é filosofia humana. Mas vamos ver o que é que Deus pensa a respeito disso, porque Deus não criou um homem e uma mulher apenas para eles se relacionarem e sentirem prazer. Não para eles afogarem as suas necessidades, mas sim para serem participantes da criação humana, participantes da natureza divina. Então olha só, existe o homem, a mulher, vem os filhos, os netos, os sobrinhos, mas Jesus mostra claramente em Mateus capítulo 22, quando ele é questionado a respeito da ressurreição pelos saduceus, porque os fariseus acreditavam em ressurreição, em anjo e tudo mais. Os saduceus não acreditavam. Os saduceus achavam que não existia ressurreição, nem vida eterna e nem anjos. Mas então, quando foi questionado, Jesus disse para eles a respeito disso. Porque na ressurreição nem se casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. O que nos leva a deduzir que os anjos não têm desejos carnais. Isso é muito claro, porque Jesus citou os anjos como exemplo. Possivelmente ele já sabia que surgiriam doutrinas como essa. Para pensar que um anjo poderia tomar um corpo e se casar com uma mulher e ter uma vida humana. Isso é coisa de Hollywood, que a gente vê lá na Cidade dos Anjos, essa ficção danada, aquele filme Constantino e outras coisas, não tem nada a ver com a revelação das Sagradas Escrituras. Nós mesmos, quando deixarmos esse corpo, deixaremos todas as emoções carnais aqui. Todo sentimento terreno, sentimento de posse, pai, mãe, irmão, filho, tudo isso se acaba na eternidade. Nós seremos todos irmãos de uma imensa congregação, todos filhos de Deus, os salvos. Mas eu sei que o sentimento carnal ele habita na carne. Então, um anjo não pode ter esse tipo de sentimento. Se ele fosse feito de carne, ele poderia desejar então vir aqui, se casar com uma mulher e tudo mais. Mas sendo um espírito, ele só tem outros tipos de ambições. Seriam a glória, o poder, querer ser igual a Deus, querer dominar. Sentimentos espirituais. Jesus deixou bem claro, quando ele contesta os saduceus a respeito da doutrina da ressurreição, porque eles falam de uma mulher que se casou com 7 irmãos e todos eles morreram, que um dia, de quem ela seria mulher? No céu ninguém vai ser mulher de ninguém, ninguém vai ser marido de ninguém. Então, se é uma coisa tão transitória que só existe nesse mundo transitório também, por que os anjos desejariam uma coisa que começa hoje e termina amanhã? Eles querem poder eterno, vida eterna, domínio eterno. Eles querem ter poder sobre a vida, sobre a morte, sobre tudo. Não cobiças carnais. O que um anjo vai querer fazer com dinheiro? O que um anjo vai querer fazer com mulher? São sentimentos terrenos que ficarão aqui após a nossa partida. Eu espero que você tenha compreendido a mensagem. Procura ler os trechos da Bíblia que foram citados com mais profundidade para ter um entendimento melhor da situação. Só para constatar, se os anjos pudessem tomar corpos e gerar filhos com as mulheres, hoje não seria possível eles fazerem a mesma coisa, porque os demônios, eles são anjos caídos, eles são da mesma categoria, da mesma essência, têm o mesmo poder dos anjos. O poder que eles tinham antes não lhes foi tirado quando eles foram sentenciados por Deus a serem exilados para sempre da sua presença. Então eles não estariam hoje, esses demônios, tomando corpos, aparecendo na terra e gerando filhos. Isso parece mais um conto de terror do que qualquer outra coisa. A narrativa bíblica foge completamente desse alinhamento, dessa visão distorcida da realidade. Sejamos coerentes. Não é possível. Existiram gigantes? Existiram. Mas não significa que isso tinha uma semente de anjos. Anjo não tem semente, pelo amor de Deus. Anjo é espírito, é feito de outra matéria. Como o nosso espírito é feito de outra matéria e o nosso espírito é assexuado. Enfim, porque as características dos gigantes seriam provenientes dos anjos. Então, as outras características também. Pessoas que viveram séculos, pessoas que fizeram coisas incríveis,
como Nimrod, o poderoso caçador, como os faraós que queriam ter domínio sobre a vida eterna, mas nunca tiveram, como a grande ciência do Egito, como a sabedoria da Grécia. Paulo diz que tudo isso é loucura diante de Deus e que a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Então nós precisamos nos enquadrar na dependência de Deus e pedir a Ele entendimento de todas as nossas dificuldades. Num próximo vídeo eu quero falar a respeito dos 3 dias que Jesus passou no Hades, que também é muita controvérsia, tem muitas opiniões diferentes, mas nós vamos estar falando a respeito desse assunto. Deus abençoe você, sua família, o Brasil. Orem pelo nosso governo para Deus nos dar paz e tranquilidade e prosperidade nesse momento de grande crise econômica. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.